Olá, estudante! Na aula passada eu mostrei para vocês a estrutura de árvore de widgets, né, de um app Flutter. Bem, só que como eu falei lá anteriormente, a ideia aqui é desenvolver esse app que está aparecendo aí na tela, né, onde eu vou clicar em um determinado botão e ele vai trocando as cores do texto, de fundo, até de uma barra superior que tem aí. Então vamos tentar caminhar para este app aí. Bem, primeira coisa que eu vou fazer é apagar aqui essa estrutura aqui desse Material App, né? Então ele vai ficar com essa cara aqui, vai voltar a ter aquele erro, né? E vamos então criar esse app aqui. Só que é o seguinte, eu vou criar esse app da forma que a própria documentação do Flutter, ela nos incentiva a criar. Primeira coisa que ele diz é o seguinte, você vai criar lá o widget principal como uma classe de componente separadinho, não aqui dentro, né? Meio desorganizado. Então vamos apagar isso aqui e aqui embaixo a gente vai criar o nosso widget principal. E se você olhar lá na documentação, ele cria esse widget principal como um widget do tipo stateless. E o que significa um componente ser stateless? Bem, vamos criar aqui e aí eu vou explicando para vocês. Primeira coisa é o seguinte, se você é como eu, você gosta de evitar ficar digitando muito, você quer sempre utilizar atalhos e tudo mais. Como a gente instalou aqui o plugin do Flutter no VS Code, ele tem um atalho para você criar um widget stateless, que é basicamente você digitar aqui STL, Enter, e ele criou aqui a estrutura desse widget stateless aqui. Eu vou dar um nome para ele. O nome do meu app vai ser cores, né? Então eu vou chamar o nome desse widget principal de cores. E aqui em cima, na hora de eu mandar executar o app, eu vou falar para ele executar aqui cores, invocando o construtor desse cara. Como ele é uma classe, ele tem um construtor aqui implícito que vai criar basicamente ele. Se eu mandar recarregar aqui, você vai ver que ele vai voltar para aquela tela preta, porque nesse scaffold dele aqui, no que ele criou, ele basicamente cria um container aqui dentro desse camarada. Bem, o que vem a ser um widget stateless? Basicamente, um widget, seja ele stateless ou stateful, que é o outro tipo, dentro dele ele tem o que a gente chama de estado do componente. O que vem a ser o estado do componente? Basicamente, o estado representa tanto os dados que o widget exibe, quanto até o próprio comportamento dele. Então, por exemplo, se eu vou mostrar um texto aqui dentro desse widget, a gente fala que esse texto faz parte do estado do componente. Mas o que difere de um widget stateless e de um stateful? No stateless, o estado do componente ele não é mutável, ou seja, ele não é alterado. Então, por exemplo, lá no exemplo anterior, eu coloquei lá dois textos, eu não tenho nada ali, nenhum botão, ou nenhuma ação, ou algo que o usuário vai fazer, ou até aqui internamente no meu app, vai fazer com que aqueles dois textos se alterem. Então, basicamente, ele vai construir uma única vez ali aquele widget e ele vai ficar assim pro resto da execução. Então, neste caso, eu tenho um widget que é stateless. O nome dá a entender que é sem estado, mas na verdade é que o estado ele não é mutável. No caso do stateful, a gente tem o inverso. Eu posso ter em algum momento ali, por alguma ação do usuário ou por alguma coisa, algum evento que ocorre dentro do meu app, pode acontecer com que esse estado ele se altere. Então, por exemplo, naquele primeiro app que o próprio Flutter cria pra gente, quando a gente clicava lá no botãozinho demais, ele incrementando o contador. Aquele widget que estava gerenciando isso era um widget stateful que dentro do estado dele tinha um contador, e esse contador ele era mutável. Então tinha um evento do usuário que fazia com que aquele contador fosse incrementado. Então o Flutter ele meio que nos orienta, né, quando a gente vai criar um app, você cria ali o widget principal do seu app como um widget stateless, e esse widget stateless vai invocar um ou mais, né, widgets stateful que vão ali ser os widgets do seu app que vão ter alguma interação com o usuário, que vai fazer com que o estado, os valores, né, que são exibidos na tela ou algum tipo de dado, eles sejam alterados. Então, basicamente, aqui na declaração a gente tem, né? Criou a classe cores que estende uma classe chamada stateless widget. Isso faz com que essa classe se torne um widget stateless, um widget com estado não mutável. Dentro dele, ele tem uma única função aqui, né? Que é uma função chamada build. Se você reparar aqui em cima, ele tem um decorator, quem vem do Java chama de annotation, que se chama override. Basicamente, isso significa que aqui na classe mãe dele, a stateless widget, existe essa função build, que é responsável por construir aí o widget lá na tela, e eu estou sobrescrevendo lá a função build lá da classe mãe para fazer com que ele construa o que eu estou implementando aqui. Ele retorna aqui um widget, né, que obviamente que é o que a gente quer que apareça lá na tela, e ele recebe como parâmetro aqui um contexto. A gente não vai mexer nesse contexto aqui nesse app. E aqui ele está retornando um widget aqui que é o container. Bem, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse container por aquele material app lá que a gente utilizou no exemplo anterior. E lá no exemplo anterior, a gente viu, né, que dentro desse Material App eu passava um title, que no caso aqui vai ser cores, né, como eu havia feito,
E aqui ele tinha um home que representava lá a tela inicial, né, a tela principal dele. Então eu posso, por exemplo, chegar aqui e já criar um appzinho com a cara aí de um app no estilo do Material Design. Por exemplo, eu vou vir aqui e falar que esse widget, né, da minha home vai ser um widget chamado Scaffold, que vem do Material Design. Vou colocar uma vírgulazinha depois, vou salvar. E se você prestar atenção, ó, ela mudou um pouco a cara, ficou um cara meio branco, né? Que no comportamento padrão do Material Design você tem esse tema light, digamos assim, com esse fundo branco. Vou expandir esse cara e dentro desse cara eu tenho um parâmetro bem legal chamado App Bar. O que é o App Bar? É aquela barra superior. Então eu vou criar um App Bar aqui utilizando o widget App Bar e dentro dele eu posso passar um título que é basicamente um texto, é um outro widget. Então eu vou passar aqui o text e aqui dentro eu vou colocar cores também. Vou salvar e olha lá que legal. Já apareceu ali aquela barrinha com o título do meu app. Por padrão a cor é azul, tá? Mas você consegue alterar essa cor. Eu tenho um parâmetro aqui chamado Background Color e se eu trocar aqui a cor, eu vou trocar a cor da mesma forma que eu fiz lá na aula passada. Eu tenho uma classe chamada Colors, ele tem uma série de cores nomeadas, né? Ou você pode passar no construtor da classe Colors um código de uma cor, mas eu vou utilizar uma aqui das cores nomeadas. Por exemplo, se eu passar aqui Red e salvar, ele trocou ali a cor para vermelho. Outra coisa que eu posso fazer também é centralizar esse texto do título. Então eu vou chegar aqui, utilizar um parâmetro chamado Center Title e passar aqui True, vou salvar e ele centralizou ali o título. Então, ó, com um pouquinho de código, né? Você vê que isso aqui é todo o código do meu app. Eu já consegui criar um app com a carinha, né, do Material Design. Legal, né?